A todos. Isso daqui é o primeiro podcast de Geografia e Saúde. Eu queria que as pessoas que estão aqui comigo se apresentassem, dissessem seu nome, ano e qualquer informação relevante que vocês sentissem. Então, se vocês puderem primeiro se apresentarem. Aqui quem fala é o Pedro Paulo, sou estudante de Geografia da Unesp de Presidente Prudente. Estou no 3º ano. Eu sou o Caio, eu também estudante da Geografia. Eu sou do 2º ano, e é isso. O meu nome é Renan, eu estou no 3º ano, também na Geografia de Prudente, e é isso. Sou Leonardo Silva, estou no 4º ano de Geografia. Bom, por enquanto acho que essa é a informação mesmo, importante. Então, para iniciar esse debate sobre o debate que a gente quer propor nesse podcast, seria o debate da propagação da saúde nas escolas. E nesse aspecto, eu queria primeiramente perguntar para vocês, o que seria para vocês a propagação da saúde? E na visão de vocês, qual seria o papel da escola para vocês nisso? Eu até vou começar respondendo, já que eu bolei essa pergunta. Propagação de saúde está vinculada a propagar ideias de qualidade de vida, seja na questão medicalista, de uma medicina de medicar a pessoa, mas também instigar a pessoa de uma medicina preventiva, de cuidados com o corpo, alimentação. E nesse aspecto, a escola estaria muito presente, principalmente na questão alimentícia e de conscientização sobre vacinas, sobre cuidados com o corpo, na questão de cuidados com drogas, cuidados alimentares. E na alimentação mais específico, a questão principal na escola a ser trabalhada pode também trazer a perspectiva da merenda, né? Onde muitos alunos têm suas refeições garantidas por causa da escola. Então, a gente percebe que a escola também é um instrumento de propagação de saúde. Saúde não está só vinculado à ida ao hospital, mas também é uma série de práticas do dia a dia de conscientização. Agora, quando meus colegas quiserem dar uma continuidade, podem ir, gente. Bom, sou o Caio, eu vou falar um pouco sobre a minha ideia, respondendo também, né, o que é essa pergunta do que é propagar a saúde e o papel da escola. A saúde, para mim, como um futuro professor, eu penso sobre o uso de droga, não só a droga ilícita, mas a droga lícita também, principalmente o álcool. E eu penso que o papel da escola é muito importante, porque esse diálogo entre o pai e o filho não acaba acontecendo, porque a gente tem aquela cultura de se a pessoa não tá falando sobre isso, não tá acontecendo. Aí vai ver a filha de 14 anos que nunca conversou sobre sexualidade com os pais, a grávida. Aí o contato que ela teve, um pouco do contato foi numa escola. Ela aprendeu um pouco sobre métodos contraceptivos e essas coisas. Mas às vezes não foi o suficiente, não foi o adequado. Sim, isso é uma questão. Mas eu especialmente vou falar sobre o uso de droga, que eu penso assim, a gente precisa ter uma nova abordagem sobre esse tema dentro da escola. Esse tema de uso de droga, acho que com certeza, principalmente quem é do estado de São Paulo e está assim nessa idade dos 20 anos, fez o ProErd. Inclusive foi uma questão levantada pelo professor. No começo da disciplina ele levantou essa questão que a gente tem meio que um método de dizer não às drogas, mas na verdade o que está mostrando as pesquisas é que o uso de droga na adolescência está aumentando.
Então, a gente acaba entendendo que é um modelo falho, né? Não está tendo o resultado esperado. E eu também penso que você colocar um policial para falar sobre droga não é uma coisa adequada. É uma coisa que eu acho até meio absurda, né? Porque são abordagens diferentes. É muito diferente um professor de biologia explicar o que acontece quando você usa determinada droga e um policial que tem o papel de investigar um traficante e prender droga, né? Mas enfim, a minha visão sobre isso é que a gente precisa de um modelo novo de conscientização, porque eu acho que o ProErd, eu vou falar especificamente do ProErd porque acho que foi a coisa que eu mais tive contato sobre droga dentro da escola foi com o ProErd. Tô falando de uma experiência pessoal, pode ser que outras pessoas sejam diferentes. Mas eu penso que a gente precisa de um novo método. Não um método que vai simplesmente falar você deve dizer não às drogas, mostrar que você pode, sei lá, morrer usando droga. Acho que tem que ser um pouco diferente disso. E principalmente o emissor dessa mensagem não ser um PM, sim ser um professor. E inicialmente eu tenho aquela proposta que seria sobre informação. Você não tem que chegar para um aluno, explicar que a droga faz mal. Você tem que fazer isso, mas você tem que informar no sentido de como se fosse uma política de redução de danos, assim, como uma forma de conscientização, tipo, não só drogas ilícitas, mas, por exemplo, falar sobre o uso de álcool misturado com energético, por exemplo, que a gente sabe que é uma mistura que junta eu não sei explicar exatamente como funciona, mas a gente sabe que não se deve juntar muita cafeína com álcool que potencializa os efeitos dessas coisas, acelera batimentos, enfim. Eu acredito que o professor ele tem um papel muito importante nessa abordagem, justamente pelaquela questão cultural da gente não, os pais não conversarem sobre esse tipo de saúde, sobre drogas, sobre o uso de álcool. Até porque às vezes você vai ver o pai é alcoólatra e fuma, então não existe esse diálogo entre os pais. Aí você tem um papel importante do professor, não só o professor de biologia, mas todos os professores. Eu penso que acho que vocês aí que estão aqui podem falar que vocês com certeza conversavam com algum professor de vocês ou professora e trocavam ideias às vezes sobre assuntos assim mais delicados, porque não delicado, né, mas que dizem respeito ao droga, gravidez, essas coisas, você acabava trocando um pouco de ideia com o professor. E eu penso que, por exemplo, você colocando uma política e substituindo um ProErd, que eu vejo como um modelo falho para mim. Por que é um modelo falho? Porque eu vejo que o uso de droga está aumentando. A gente vê isso por pesquisa. Se a gente quiser simplesmente jogar ali no Google um pouquinho, já vai aparecer muito sobre isso, que tem aumentado. Então a gente pensa nesse... Oi? Não, pode continuar, pode continuar. Tá. Aí eu penso... Não, se você quiser falar alguma coisa aí, à vontade. Não, é que pegando um gancho nisso, né? Começa também pela idade que coloca um programa pro ERD, né? Sim, nossa, eu tinha esquecido de falar disso. Eu acho a idade, eu penso que você é muito cedo para falar sobre algo tão incisivo como eles fazem. Porque eu lembro um pouco de como que é. Você chega pra uma criança na faixa dos 10, 9 anos dela, e você Sim. fala assim, então, nossa, drogas fazem mal. A criança, por mais inocente em si, pelo contato dela com mídias, provavelmente ela já tinha essa noção.
E é o que você falou, aquela decisão bem criminalística. Ó, se você usa droga, você vai ser preso, viu? E é basicamente isso. Eles não explicam assim, então. E droga é só, então, ó, se você fumar maconha, se você entrar em contato com essas drogas ilícitas, daí sim, você vai ser preso. Eles não falam assim, então, álcool vicia, tá? Nicotina vicia. E essa abordagem, muito cedo, eu acho que até tira um pouco do peso, porque a criança não entende essa relevância, porque não é algo assim que ela vê no cotidiano dela. Eu acho que na hora de trabalhar com os alunos, principalmente essa questão de drogas e sexualidade, no Fundamental 2, lá pro 8º, 9º ano, e lá já pro ensino médio, tem que ser mais incisivo isso daí. Tem que ter um diálogo entre o aluno e o professor. E é claro, É nessa idade que começa a meio que descobrir o mundo, né? E tentar fazer um diálogo mais leve, né? Não tentar fazer aquele diálogo meio forçado, né? Do professor falando assim, então, gente, me falem suas experiências. Nenhum aluno de ensino médio vai querer falar assim do nada, né? Aquela sensação meio de desconforto. Daí... Não, pode falar. Pode continuar. E aí eu penso que nessa nova abordagem, o professor tendo um papel fundamental de criar esse diálogo e trazer a informação, porque eu não vejo como proveitoso você trazer um PM para explicar que usar droga é mal e você vai ser preso se você se envolver. É muito melhor você, no sentido de fazer isso para promover a saúde, é muito melhor você ter um professor, por mais que, vamos supor, seja um professor de literatura, não interessa, ele é um professor, ele sabe como ter uma abordagem melhor com o ensino fundamental, com o ensino médio, trabalha com adolescente, com criança. PM não faz isso. Enfim, eu penso que a gente pode entrar um pouco sobre aquela política de redução de danos. E a gente, em países tipo a Holanda, tem canal no YouTube que mostra as pessoas consumindo um tipo de droga que lá é legalizado, como um LSD, e mostra lá o batimento cardíaco. Isso eu vejo como uma política de redução de danos, está mostrando como funciona uma droga. Porque você não deve misturar uma cocaína com outro tipo de um álcool, cigarro, algum outro que gere um certo risco. São esses dois principais pontos. Ponto de você escolher a pessoa certa, que na minha visão é o professor, porque é quem sabe ter o diálogo e você saber usar o assunto trazendo informação, não no sentido de querer impor medo, respeito, fazer a pessoa assinar um papel. Não vou usar delas. Bom, se alguém quiser falar sobre mais, é o que eu queria trazer aqui nesse podcast, é isso mesmo. A gente precisa de uma abordagem nova e não está funcionando, que é aplicado hoje. Porque esse bagulho aí de assinar um termo, de falar, aquele bagulho também meio religioso, né? De castidade, assim. Então, a pessoa ainda nem tá em contato com isso e ela já tá falando assim, mas eu não vou entrar. Sendo que ela não sabe o dia de amanhã, né? Meio assim, um tiro no escuro que esse programa dá e eles querem tomar o sol com peneira. Daí... Eu vejo como ineficaz, na verdade. Acho que pegando um gancho com o que o Caio falou sobre ações de conscientização e com o que o Rustella falou sobre a alimentação escolar e sobre o quanto que essa ideia de que o Caio disse de que a escola tem que estar mais próxima da gente, da nossa realidade, sabe? Tipo, como vocês falaram do policial que vai lá dentro da escola, tipo, isso não está próximo da nossa realidade.
A gente tem que pensar em uma forma de aproximação da pessoa, uma coisa que envolva o aluno. Então, para mim, eu acho que assim, a escola ela tem um papel essencial na vida da pessoa, sabe? Na nossa formação como cidadão, na nossa formação como pessoa em sociedade. E a gente tem que falar bastante coisa. Primeira coisa que eu acho importante que a escola tem é esse papel de promoção da saúde, como o Costela trouxe da alimentação escolar e em diversas outras formas, como, por exemplo, unir o posto de saúde com o SUS, porque o SUS é um programa único de saúde, o SUS é universal e as pessoas não sabem, as pessoas não conhecem todos os mecanismos que o SUS pode proporcionar. E então eu acho que é fundamental a escola fazer diversas ações de conscientização, como, por exemplo, na alimentação escolar, você promover uma alimentação saudável, você falar como é isso. Acho que é essencial, como, por exemplo, a abordagem das drogas. A escola tem que participar na ação de conscientização. E também eu gostaria de falar sobre o espaço físico da escola. Eu acho que a comunidade e os bairros, eles podem usufruir melhor da escola para promover a qualidade de vida. Não sei o que vocês acham, mas tipo, deixar uma quadra aberta de final de semana ou incentivar as pessoas a frequentarem mais a escola em tempos fora. Não sei se, por exemplo, em cidade como a que vocês moram, escolaria. Mas eu acho que seria fundamental. Nossa, eu lembro, pegando isso do que você falou, eu lembro quando eu ia pra minha avó, né, na cidade aqui vizinha, e na escola dos meus primos estava aberta, com jogos de tabuleiro, futebol para as crianças. Isso deixava o ambiente escolar muito mais leve, dava mais vontade para os alunos da região de participarem das aulas. Porque já que a escola não era mais aquele ambiente que o aluno só ia lá para sentar de segunda a sexta-feira, era também um ambiente de lazer deles, né? Um negócio mais de lazer. Isso daí também impacta na promoção de saúde da região. Exatamente. Eu acho porque até você pensar na terceira idade, a terceira idade que fala tanto em qualidade de vida, se a gente pudesse trazer as pessoas da terceira idade para se encontrar na escola, para jogar uma dama, para jogar alguma coisa, ou para desenvolvimento entre o avô e o neto, isso teria uma promoção de saúde imensa para as pessoas e para as famílias. Porque o próprio conceito de saúde, né? O conceito de saúde não é algo tão fechadão assim. Tem muito mais a ver com a subjetividade nossa, né? De cada um. Porque... Com a qualidade de vida, com a promoção da qualidade de vida. Porque eu não posso chegar assim para as pessoas e também impor uma promoção da saúde medicalista, um negócio bem SUS, bem médico na tua porta. Bem que o SUS é algo gigantesco. E é interessante a gente falar da conscientização, né? Por parte dos professores, no que é a política pública do SUS, o que é o SUS, o que é certos programas. Exatamente, porque, assim, o SUS, ele promove diversas coisas. Você falar que você tem remédios básicos que você pode ter no SUS, ou mesmo a camisinha, muita gente não sabe. Coisas simples, ou como, por exemplo, você se consultar com um nutricionista. São coisas básicas e que as pessoas não sabem, e que são essenciais para a promoção de saúde. Dentista também, né? Você pode ter... fazer extração de dente, obturação, esse tipo de coisa, você faz grátis também pelo SUS, né? É o primeiro contato, né? O primeiro contato de muitos ainda com o dentista foi pelo SUS aí, foi por políticas vinculadas à escola também, né? Pelo menos. Exatamente. Caso. Exatamente, eu acho que uma proposta nisso, aquele postinho do bairro, eu acho que ele tinha que ir para a escola, ele tinha que ir para a escola informar os alunos, abrir uma conversa sobre esses assuntos, ou maneiras mais simples até, como por exemplo a carteirinha de vacinação, falar, olha, vacina é essencial para você tomar, é essencial para a nossa sociedade as pessoas tomarem vacina, e acho que o posto tem esse papel de fazer isso. Uma coisa que eu vejo que é um ponto muito positivo entre a escola e a universidade
É quando você tem, tipo, em cidades como Botucatu, a cidade do Renan, que é aqui perto, você tem a Unesp oferecendo serviços. Aqui em Bauru você tem a USP, a Faculdade de Odonto, que oferece serviço para a comunidade, não só as públicas, as particulares também. Mas você cria uma ponte e você está mostrando que existe um universo real, o adolescente que está na escola, querer se engajar, querer estudar, ele vê um dentista, ele vê, tipo, não tá vendo, né? Ele tá vivendo aquilo lá. Principalmente se ele tá lá fazendo o serviço que essas universidades oferecem, ele acaba tendo um contato, uma inspiração. Eu acho isso muito bacana. Exatamente, porque eu acho muito interessante esse posicionamento, porque as universidades elas têm papel fundamental nessa parte. Assim, você vê, por exemplo, eu lembro de ano ensino médio, assim, nossa, era demais você ver os pessoal de jaleco branco que estudavam. Isso traz uma conexão muito maior, que eu acho que poderia ser muito mais aproveitada. Interessante também, né? Tipo, esse papel. A universidade não é para ser algo só fechado nela, né? É para ser algo para ser expandida, para ser algo para a sociedade. Tudo que é público é algo para a sociedade e mostrar isso com políticas mais práticas, levar isso para a realidade das populações, isso traz nas pessoas aquela noção, né? Tipo, nossa, eu posso chegar lá, eu posso fazer também, eu posso ser, no futuro transformar a realidade também de outras pessoas. Exatamente. Essa promoção, essa conexão maior, eu acho que ela é muito importante, porque ela traz um incentivo mesmo, né, para essas pessoas. Bom, eu acho que eu completei assim o que eu queria trazer para o debate, e se alguém quiser complementar, fiquem à vontade. Bom, então, alguns pontos também que eu gostaria de trazer para essa discussão, reiterando aí, sou o Leonardo Silva, estudante do 4º ano de Geografia. É sobre a questão do saneamento básico, né? A questão que foi levantada, a questão aí, entre aspas, geradora dessa discussão foi o que é a propagação da saúde para nós, né? E qual é o papel da escola, né, nessa propagação da saúde. Bom, eu pensei em falar sobre o saneamento básico, a questão das águas urbanas mesmo, e a promoção da saúde. Por quê? Por alguns motivos. Pelo fato de que trata-se de um tema bem amplo também e que aborda bastante outras disciplinas, bem como a geografia. Eu utilizei eu li um artigo de um escritor, de um profissional da área da engenharia civil, do planejamento urbano, que se chama Carlos Eduardo Morelli Tussi. Ele vai falar bastante sobre as águas urbanas, sobre o saneamento básico, e num determinado ponto ele faz uma breve divisão sobre as fases do saneamento básico. Então estou introduzindo um pouco isso para fazer alguns breves apontamentos depois, respondendo a questão também. Ele vai falar sobre 4 fases do saneamento básico, que são a primeira pré-higienista, a segunda higienista, a terceira corretiva e a quarta e última do desenvolvimento sustentável. E ele vai datar essas 4 fases também, sendo que a primeira fase, pré-higienista, é datada até o início do século XX, ou seja, até 1900. E quando ele vai caracterizar essas fases do saneamento básico, tudo isso vai se ligar à questão da saúde diretamente, você vai perceber como não é uma coisa muito linear. Por exemplo, a fase pré-higienista, que foi até o século XX, como era que funcionava? Primeiramente, assim, para a gente não ficar meio lançar assim de cara, né? Quando falamos em saneamento básico, só antes de entrar mesmo em cada fase, nós estamos falando sobre o próprio planejamento urbano. E quando falamos em problemas ambientais ligados ao planejamento urbano,
o saneamento básico ele está muitas vezes no cerne de muitos problemas, porque ele está relacionado à própria estrutura urbana, né? E como nós sabemos, após as revoluções, a Revolução Industrial, as revoluções de produção, de consumo, do modo capitalista mesmo, se acelerou o adensamento populacional, o crescimento populacional, o êxodo rural, e tudo isso veio somado a problemas de saúde resultantes desses aglomerados mesmo, né? Podemos falar muito na questão da população, né, que é a taxa de crescimento, a migração, a densificação urbana. Do ponto de vista econômico, tudo isso que impacta na saúde, é claro. Do ponto de vista econômico, vemos a questão da renda, como isso afeta diretamente na sociedade, relacionado ao mau planejamento urbano, pessoas com baixa renda, que são, consequentemente, lançadas para áreas de concentração, áreas onde não tem os devidos serviços de saúde, serviços de abastecimento, serviços de esgoto, enfim. Então, esse autor ele vai falar que esses problemas do desenvolvimento urbano são muito relacionados, por exemplo, à grande concentração populacional em pequenas áreas, que é o aumento das periferias, por exemplo, né, em cidades grandes como São Paulo, outras capitais. Fenômenos de urbanização espontânea também, que já é uma coisa bem mais ampla. E sobre as águas mesmo, o que impacta sobre essas questões é a falta do tratamento de esgoto e também a ocupação, principalmente, né? Além da falta de tratamento de esgoto, a falta do tratamento, a água também que não é bem tratada em alguns lugares ainda, ou que são tiradas de poços mesmo, sem nenhum tratamento. E a ocupação também, que as pessoas ocupam leitos de inundação, ribeirinhos, e o que vai desembocar em problemas como inundações, problemas de saúde, devido ao contato com esgoto, etc. Então, quando ele vai fazer essa divisão, esse autor, sobre esses períodos, ele data no primeiro período sobre a fase pré-higienista, que era caracterizado pelo esgoto que era lançado em fossas ou na própria drenagem, sem nenhuma coleta, né? Ou seja, eles lançavam o esgoto numa fossa ou lançavam o esgoto da cidade diretamente num leito ou pelas ruas mesmo, né? E isso, como consequência, tivemos várias epidemias, várias mortalidades, isso anterior ao século XX, como epidemia de cólera, esse tipo de coisa. E em seguida, a segunda fase, que é a fase higienista, ele vai datar de um período do século XX até o período anterior à década o ano de 1970, onde começou-se ali, a partir desses problemas de epidemias, de mortes por contaminação, vai falar sobre, começa-se nas cidades a haver o transporte desse esgoto para distante das pessoas. Essa seria a fase higienista, segundo ele, que as pessoas elas consumiriam a água de um ponto a montante do rio e lançariam os efluentes em um ponto a jusante no rio. E a gente vai ver que basicamente isso acontece, por mais que seja datado de um período anterior à década de 70, podemos ver isso acontecendo hoje em dia mesmo em algumas cidades. E isso, segundo ele, gerou a redução das doenças, mas não diminuiu a contaminação dos rios. E daí o impacto sobre as fontes dos mananciais, né? Que pelo uso e ocupação do solo, assoreamento, esse tipo de coisa. A partir dos anos 70 até os anos 90, começou-se aquela conscientização a partir da importância do tratamento do esgoto doméstico e do esgoto industrial, onde começou a se comprovar cientificamente a relação entre as doenças e a falta de tratamento de esgoto e da água. E nessa fase, o autor vai apontar que começa a haver a recuperação desses mananciais e o controle da poluição difusa, né? Que quando falamos de águas urbanas,
água e saúde, estamos falando também de poluição. E existem esses dois tipos de poluição. Quais são? A poluição pontual e a poluição difusa. Ou seja, com o começo do tratamento do esgoto, o tratamento da água e dos efluentes, controla-se a poluição pontual, que é aquela poluição que é lançada a partir dos esgotos. Ou seja, você sabe de onde vem essa contaminação da água, que é essa poluição pontual. Mas ainda resta a poluição difusa. Por exemplo, com o lançamento de agrotóxicos em uma plantação, em uma monocultura, que é lançado de forma difusa e com as chuvas e com a infiltração de água, isso vai contaminar mananciais, isso vai contaminar os lençóis freáticos, etc. E por último, ele fala do desenvolvimento sustentável, que é depois dos anos 90. Tiveram as grandes convenções mundiais, né? As leis, das águas, tanto no âmbito internacional quanto no âmbito nacional, também federal. E começa-se um tratamento mais rigoroso, pautado na lei e tudo, para que houvesse o desenvolvimento mais sustentável, entre aspas, né? Porque voltava-se aí o olhar da sociedade passa a se voltar a partir da década de 90 para a conscientização ambiental e a redução das inundações, melhoria da qualidade de vida. Então, assim, quando a gente fala em saneamento básico, retomando tudo aqui e respondendo a pergunta, o que é a propagação da saúde, né? Então, do ponto de vista do planejamento urbano e da educação, elencando tudo, viria a ser essa questão da propagação da saúde, a propagação, vamos dizer assim, da conscientização, né, a respeito da importância do meio ambiente e da preservação do meio ambiente para a sociedade, para o bem da sociedade, para o bem das populações futuras, né? E qual é o papel da escola, né, nesse processo? Exatamente o papel da conscientização, ou seja, quando falamos, por exemplo, você vai falar sobre igual foi citado, sobre o uso das drogas, você vai falar sobre a importância do SUS, sobre a importância da alimentação, da merenda escolar. Mesma coisa você vai falar sobre o saneamento básico, porque aí envolve muitas coisas, envolve você falar sobre o uso e ocupação do solo, aí você fala sobre por que existem as ocupações irregulares, por que pessoas vão morar em vertentes, em encostas de morros, né, o que levou essas pessoas a isso, qual é a relação entre as doenças que são geradas pela contaminação por efluentes e por exemplo, a condição social das pessoas, né? Então você traz um debate extremamente amplo e que a escola tem um papel central nesse processo de conscientização das pessoas, dos alunos, dos estudantes, para que eles venham a entender, por exemplo, na sua cidade, na nossa cidade, qual é a importância do tratamento do esgoto. Será que está acontecendo da forma certa? Será que houve um planejamento? Será que o planejamento que houve, ele está atendendo hoje em dia às necessidades, ao aumento da população urbana? Será que, e principalmente, será que nós estamos tendo conscientização ambiental a respeito disso, né? Aí entra a questão da conscientização. Inclusive, essa questão do saneamento básico é um tema, pode-se dizer, do ponto de vista não só do saneamento básico, mas da própria educação ambiental, é um tema interdisciplinar, né? Então, existem N possibilidades de a gente, enquanto professor, estar abordando essa questão da água na sociedade e da saúde. Porque quando a gente tem uma abordagem, quando a gente tem uma sociedade que dá o devido valor aos recursos hídricos, à preservação dos mananciais, a adequada ocupação do solo, essa sociedade, consequentemente, tem uma melhor qualidade de vida, do ponto de vista das propagação de muitas doenças, do ponto de vista da qualidade da água que é consumida, do ponto de vista da qualidade dos mananciais, a partir do momento que se trata esse esgoto e que há todo o sistema
primário, secundário, terciário, né, de tratamento de esgoto. E também a escola também entra como um papel de formar cidadãos críticos que possam estar aí olhando para a sociedade, olhando para a política do seu município e denunciando fraudes no sistema de tratamento, denunciando fraudes e que também entra aqui, quando falamos de águas na sociedade, também entra a questão do lixo urbano, porque muitas das vezes esse lixo vai ser lançado em locais, em muitas cidades é lançado de forma inadequada e vai parar nos mananciais e isso vai gerar, além dos problemas ambientais urbanos, vai gerar também problemas de saúde, enfim. Basicamente era isso. Eu gostaria que vocês também dessem a opinião de vocês a respeito disso, dessa questão da água. Pegando aí do que você estava falando, né? Educação, antes de tudo, é o que define a sociedade, né? De forma geral, é o que vai gerar essa questão do que você falou mesmo do cidadão crítico, da formação de um cidadão. Nesse aspecto, se ter uma educação de qualidade já promove saúde por isso, né? Porque daí o cidadão vai ter noções de seus direitos, suas coisas, vai saber na hora de comprar. Para aí também ter um uso consciente. Sobre a questão do saneamento básico, lembrou que esse tipo de política a política de reciclagem na minha cidade foi muito impactada pela política da escola em si, sobre os alunos, sobre a ideia de reciclar. A gente tinha aulas e com isso a gente levava isso para casa. E começou assim um processo de vários pais reciclando lixo. Isso gera uma maior qualidade de vida para a cidade, isso gera uma ideia de cidadãos mais conscientes, assim, do seu espaço, do impacto que você tem no espaço onde você vive. E Sim, é isso. Eu acho que é basicamente isso mesmo. Com certeza. A escola é uma força motriz, né, para propagar essas ideias. Né? A escola é uma força motriz de mudança, né, cara? Sem escola, o que seria da classe trabalhadora? Sim. Você falando, Costela, eu lembrei também que, por exemplo, você faz uma competição numa sala, qual turma vai conseguir reciclar mais coisa, vai conseguir arrecadar mais latinha para reciclagem. Gente, isso vira um negócio que faz sucesso. Esse síndrome de competitividade, principalmente alunos de fundamental, nossa! Isso aí motiva até os pais, e aí vai virando uma coisa muito interessante, né? Promoção de saúde. Promoção de saúde. Promovendo competições de saúde. Promovendo competições de saúde. Legal. É isso aí, gente. Eu creio que é isso. O podcast foi isso. Para mim foi uma discussão muito boa. Espero que para os meus colegas também. Com certeza. Ficamos por aqui. E até mais. Alguém quer falar mais alguma coisinha? É só se despedir. Agradecer o pessoal que eu conversei. Foi ótimo. Eu também. Valeu aí, pessoal. Satisfação. Eu achei muito produtivo.